A linguagem da vida. Olá, conversando aqui com você sobre os desafios da comunicação. Quantas vezes você já não percebeu que no meio de uma discussão, no meio de uma conversa, nos seus relacionamentos, a depender da forma como você fala ou daquilo que você fala, parece que você está colocando mais lenha na fogueira, né? Parece que você está colocando mais combustível naquele conflito e o resultado é totalmente diferente, é até o oposto daquilo que você esperava, né? E com isso, sem querer, né, você acaba gerando muito mais conflito, né? E a forma como você se expressa, ou seja, a sua linguagem acaba sendo uma linguagem da violência e não a linguagem da vida, a linguagem do coração, a linguagem de algo que possa enriquecer tanto a sua vida como a vida da outra pessoa com quem você está conversando ou está discutindo, e que possa, né, com essa linguagem, enriquecer essa relação. Então, realmente, comunicação é algo bastante desafiador, né? A gente pensa que só se comunica quando a gente fala ou quando a gente escreve alguma coisa, mas, na verdade, você está se comunicando o tempo todo, até na sua vestimenta, até na sua forma de caminhar, ou de correr, ou de fazer suas atividades físicas, na forma de você não falar, na forma de você agir, nos seus gestos. Em tudo isso, você está transmitindo a sua comunicação, né? Então a gente se comunica o tempo todo, né? Onde existem duas pessoas ou mais, né? Você e a outra pessoa, ou você e as outras pessoas, existe a comunicação. E olha, tem um detalhe também, onde existe só você, também existe uma comunicação, né? Comunicação de quê? De você com você mesmo, a sua comunicação interior, a sua conversa interior. E no meio de toda essa conversa, seja de você com você mesmo, ou de você com as pessoas queridas, as pessoas do seu relacionamento, a linguagem que a gente utiliza, ela é fundamental para o destino daquela conversa, daquele relacionamento, né? Se você vai ter mais chances de conquistar aquilo que você quer realmente daquele relacionamento, e se aquela conversa tem mais chances de ser pacífica ou mais chances de ser violenta, né? Então, em resumo, a nossa linguagem, ela pode influir bastante, influir decisivamente, se uma conversação, ela pode ter a chance de dar certo, né? De ser positiva para você, de você conseguir aquilo que você quer, e também se tem a chance de ser violenta ou ser pacífica, pacificadora, enriquecedora. Um mestre que ensina a linguagem da vida fala sobre essa forma de comunicação que a gente pode considerar como uma comunicação que conecta, uma comunicação movida pela empatia, uma comunicação movida pela conexão, sabe? Conectando vida com vida, aquilo que há de mais vivo em você com aquilo que há de mais vivo na outra pessoa. Esse mestre é o professor Marshall Rosenberg, psicólogo e iniciador da comunicação não violenta, CNV. Talvez você já tenha ouvido falar. Eu gosto muito de falar aqui no canal sobre a grande contribuição da CNV, né? Da comunicação não violenta. E acompanhando a reflexão, né, desse pensador, desse psicólogo,
a gente percebe realmente que a gente, em geral, não está alfabetizado para utilizar nas nossas conversas uma comunicação com base na linguagem da vida, né? A nossa linguagem, a linguagem que a gente foi alfabetizado, ela infelizmente é uma linguagem da violência. Ela é uma linguagem potencializadora, né? Uma linguagem que potencializa a violência. Não é impressionante isso? Então veja exemplos, né? Daquilo que transmite violência, seja pela fala, seja pelos gestos, seja até pelo pensamento, pelas nossas atitudes, né? Na forma da gente pensar. Então, em geral, como é que a gente faz, né? A gente julga as pessoas, a gente rotula as pessoas, a gente diagnostica as pessoas. Já percebeu isso? Então, na verdade, se aconteceu um fato, a gente já tem, claro, a nossa opinião sobre aquele fato, e na hora da gente expressar aquilo para a pessoa, pronto, a gente já vai misturar o fato da opinião, o fato do julgamento, do diagnóstico. Já percebeu isso? Vou trazer aqui uma reflexão que acredito que facilita a gente a perceber isso quando algo é incômodo para a gente. Então, pergunto para você, quando numa comunicação, numa conversa, né, que alguém se dirigiu a você, você se sentiu, sabe, puxa, a linguagem que essa pessoa utilizou, o jeito que ela se dirigiu a mim, não gerou conexão não, não teve liga não, não rolou uma química não, né? Em que momentos esse tipo de percepção, de sentimento surgiu dentro de você a partir da forma como a pessoa dirigiu uma palavra para você? Pensa aí um pouquinho. Certamente foram os tipos de comunicação que julgam, que rotulam, que diagnosticam, né? Então, por exemplo, se você estava em algum momento de bastante fragilidade emocional, pedindo um pouco mais de atenção, quase mendigando a atenção, e a pessoa querida ao seu lado, então, diagnosticou logo você, né? Dizendo, ah, mas peraí, isso é muito mimimi, deixe de drama, que o problema também não é tão grande assim não, deixe de chantagem emocional, também você é muito melodramático, você é muito melindroso, ah, peraí, né? Não pense assim. Como você se sentiu? Diagnosticado, né? Você sente vontade de repensar seu comportamento? Puxa, tem razão, vou me inspirar no que você está me dizendo e mudar meu comportamento? Será que sua reação natural foi assim? Ou naturalmente você teve pelo menos aquela vontade de repelir, de se defender, né? Dessa opinião, desse julgamento, né? Não, não é drama não, você que não está na minha pele, né? Então você já fica logo na defensiva. Por quê? Veja o que aconteceu aí. Então, a partir dessa situação, né, a gente consegue perceber o que te causou esse incômodo. O incômodo, claro, surgiu no momento em que você percebeu que a pessoa teve uma opinião sobre o seu sentimento e não se conectou em nenhum momento, ou uma conexão muito precária das suas necessidades, né? Do que você está passando, percebem? Então é uma coisa muito angustiante, revoltante, né? A sua tendência é querer se defender, né? Querer repelir esse tipo de fala,
né? Ah, você não está na minha pele para saber o que é que eu estou passando, o que é que eu enfrento, né? Então você já fica logo na defensiva. Então a sua tendência é se revoltar com todos aqueles argumentos. Talvez até se você tiver numa fragilidade muito grande, a sua tendência possa ser até de se submeter àquela sentença da pessoa, né? Então você pode até pensar, né? Poxa, talvez realmente eu esteja sendo essa pessoa dramática, fazendo chantagem emocional, me perdoe. É verdade, eu sou muito fraco emocionalmente, eu sou muito fraco psiquicamente, me perdoe, eu estou atrapalhando a vida de vocês, desculpa ter nascido, né? Então, talvez você tenha se submetido àquela sentença, mas nem a submissão àquela sentença ou àquele diagnóstico, nem a revolta contra aquela sentença e aquele diagnóstico são uma verdadeira conexão. Percebe? Você não se conectou com o que há de mais vivo em você, porque você percebe que, poxa vida, a pessoa não está, sabe, da missa o terço, né? Não sabe nem o que eu estou passando aqui, né? Então, tem duas formas de você acabar, né, tendo uma conduta, né, um comportamento de se revoltar com aquela forma que a pessoa se dirigiu a você, ou é meu superior, ou é uma pessoa a quem eu devo favores, ou é uma relação na qual eu sou dependente, eu sou codependente, sei lá o que, né? Então, me perdoe, eu vou chorar sozinho, fui insensível em incomodar seu momento de estudo, sua paz, para falar dos meus problemas, me perdoe. Ou você acaba se submetendo, né? Então veja aqui, nem a revolta, nem a submissão são verdadeiras comunicações que geram conexão, né? Não geram uma conexão, sabe, com o que há de mais vivo em você. Sabe o que é que está vivo em você? Suas necessidades, né? Todos nós temos necessidades. Você tem necessidades, eu tenho necessidades. As pessoas que estão caminhando aqui no Parque da Jaqueira, aqui em Recife, têm suas necessidades. Necessidade é vida, é natural da vida. Querer realizar suas necessidades, satisfazer suas necessidades, isso é a vida que está pulsando. São necessidades universais. A forma como cada um realiza suas necessidades pode ser diferente de acordo com a cultura, de acordo com a faixa etária, de acordo com a realidade de cada um, né? Mas todos nós temos as necessidades e elas são universais. Então, naquela hora que você falou e a pessoa já veio logo com uma sentença dizendo: você é muito mimimi, é muito drama, uma tempestade no copo d'água, essa conversa não conectou com as suas necessidades. E não conectando com as suas necessidades, gerou o que em você? Um sentimento, né? Será que foi um sentimento agradável? Ou foi um sentimento desagradável? Será que foi um sentimento vivo, né? Vivaz, né? Vivificante? Ou foi um sentimento violento, mortal, depressivo, né? Então, veja que o que conecta com as nossas necessidades gera sentimentos que são a própria expressão da própria vida. Sentir alegria, sentir entusiasmo. O que é que você sentiu, né? Quando você, uma conversa, conectou com suas necessidades. Agora, quando uma conversa não conectou com suas necessidades, o que é que você sentiu? Poxa vida, me senti, né, revoltado, me senti triste, decepcionado, solitário. O que é que você sentiu? Então,
Sentimentos vão aflorando a partir desse balanço aí, né? Atendeu uma necessidade natural que eu tenho ou não atendeu uma necessidade natural. E isso é que vai enriquecendo ou empobrecendo os relacionamentos. Então veja, esse exemplo que eu dei foi apenas para você conseguir situar, porque quando a gente sente na pele, a gente consegue então também produzir, né, gerar empatia para entender o que pode estar, né, se passando também na mente e no coração das outras pessoas. Por isso eu trouxe primeiro esse exemplo, como você se sentiu. Então, quando você precisava de um pouco de carinho, de empatia, de companhia, e você recebeu uma resposta seca, julgadora, avaliadora, você se sentiu péssimo, né? Agora vamos para o outro lado da moeda, né? Que a relação, ela é de mão dupla. Quantas vezes talvez você, de forma imprudente, de forma impensada, pode ter utilizado as mesmas respostas? Por quê? É a questão da nossa alfabetização na linguagem. Nós não fomos alfabetizados na linguagem da vida, né? Então nós somos muito bem alfabetizados na linguagem da violência, do diagnóstico. A gente é rápido no gatilho, né? Tinha uma propaganda de facas, né? Que era do corte rápido, né? Então a gente é muito rápido no corte, né? A gente é rápido para diagnosticar. Então a situação agora se inverteu na nossa hipótese aqui. A outra pessoa foi que falou alguma coisa para você. E você talvez tenha dito exatamente as mesmas respostas. Ou em algum momento você falou, peraí também, viu? Muito mimimi da sua parte, muito drama. Olha, o problema também não é tão grande assim não, veja o que eu já passei, né? Não pense assim, você... Olha, não é isso tudo, você está fazendo tempestade no copo d'água. Talvez você já tenha falado assim, né? Então agora, já que você conseguiu se colocar numa situação em que você já passou por isso, então você também agora consegue visualizar como a pessoa deve ter se sentido quando recebeu respostas assim, né? Então, ou sentimento de revolta, né? Ou até mesmo, talvez, a pessoa até tenha se submetido a você. Sei lá, você é o pai, você é a mãe. Eu sou sua mãe, escuta o que eu estou dizendo. Sim, mamãe, não está mais aqui quem falou, né? Então a gente utiliza com muita habilidade essa nossa linguagem, né? A linguagem que avalia a pessoa rapidamente. Você é muito preguiçoso. E você que é ciumento? E você que gosta de fazer as outras pessoas sofrer, ficar esperando aqui plantado, eu fiquei aqui plantado aqui esperando meia hora até você chegar, né? Você é impontual, você gosta de fazer as pessoas esperar, é insensível, né? E aí a gente vai utilizando rótulos, né? Sentenças. E se aquela sentença cola na pessoa por alguma fragilidade psíquica, emocional, ela vai se submeter, né? Pelo seu poder que você tem, né? Então é poder sobre eu sou sua mãe, eu sou seu pai, ou eu sou o chefe aqui, eu que dou as ideias aqui, né? Ou a pessoa se revolta, e essa revolta pode ser geradora de violência, seja violências verbais, né? Sejam outros desdobramentos da violência. Veja que interessante, né? Então, o psicólogo Marshall Rosenberg, ele diz que
Todas essas formas de expressão, quando a pessoa não sabe expressar a sua necessidade, né? Como atender a sua necessidade, ela expressa de uma forma trágica. Trágico, sabe por quê? Porque a chance de conseguir o resultado, né, não há. Ou a menor, bem menor, a chance de conseguir o resultado. E a chance de aumentar a violência é máxima, né? Então é trágico. Então é uma forma violenta de você falar, porque ela é trágica. Porque tanto tem menos chance de você conseguir o que você quer, como tem mais chance de aumentar a violência. E por vezes também você pode ter pensado que a outra pessoa é insensível com você, né? Então agora também no extremo oposto dessa situação de momento de fragilidade, de vulnerabilidade afetiva, né? Eu estou precisando de um pouco de carinho, de afeto, de companhia. É muito mimimi, né? Muito mimimi. Essa é uma posição. A outra posição. E você, que é muito insensível, você parece que é feito de pedra, você só gosta dessa coisa só de números, né? De intelectualidade, né? Coração mesmo, tem gelo aí nesse seu coração, Então, a gente habilmente faz diagnósticos muito rápidos, né? E a gente é muito rápido no corte, né? E isso me responde aí, né? Com sinceridade nesta reflexão. Você acha que isso vai aquecendo os relacionamentos ou vai esfriando os relacionamentos, né? Sejam relacionamentos amorosos, sejam relacionamentos do amor em família, né? Pais, filhos, irmãos, sejam os relacionamentos no trabalho, com seus colegas de equipe de trabalho, ou seus superiores, ou seus subordinados, seus colaboradores. A forma como você utiliza a sua comunicação, né? Ou seja, a linguagem que você utiliza, ela pode ser uma linguagem potencializadora do conflito, né? O trabalhador aqui, o pessoal organizando a praça aqui para deixar tudo verdinho, organizado, né? Então, aquele cavalheiro passando ali, o carrinho, né? Faz um ruído. O carrinho faz um ruído, eu tenho a necessidade de gravar aqui e o ruído pode interferir aquilo que eu estou falando com você. Mas se eu me conecto com a necessidade dos trabalhadores, o ruído pode ser música, né? Para exemplo, para o nosso trabalho aqui, para a nossa conversa, né? Então, da nossa reflexão de hoje, da linguagem da vida, a gente pode tirar algumas lições, né? Uma das lições é que a linguagem violenta, ela é trágica. A linguagem que rotula, que diagnostica, a linguagem que avalia as pessoas, ela pode ser trágica. Trabalhando, né? A linguagem que separa as pessoas, ela é trágica. Por quê? Porque tanto ela traz menos chances de você atender suas necessidades, como ela aumenta as chances da violência, né? Outra coisa que a gente pode trazer da nossa lição, dessa conversa aqui:
A linguagem da vida é aquela linguagem que conecta com as nossas necessidades e com as necessidades da outra pessoa, e que todos nós temos necessidades. As necessidades são universais, e quando as necessidades são atendidas, sabe, o corpo responde. Você sabe quando suas necessidades são atendidas. Observe seu corpo, observe sua respiração, observe seus olhos. Seus olhos brilham. Isso são bons sentimentos, né? Agora, quando suas necessidades não são atendidas, o que é que você sente? Observe seu corpo, observe seus olhos, observe sua respiração, sua pulsação. Você se sente mal. Então, necessidades e sentimentos, olha, ó, estão conectados. Na verdade, os sentimentos, eles são ali derivados das necessidades. Os sentimentos, eles são as respostas de algo que é a sua vida, que são as suas necessidades, né? Então, a gente deu alguns exemplos aqui, né? Para evitar de utilizar uma comunicação que chega e diz assim: você é muito insensível, parece que eu estou falando com a parede, né? Ou outro lado, né, da moeda. Ah, é muito mimimi da sua parte, muito dramazinho, você está fazendo tempestade em copo d'água. Então, evitar dizer essas coisas, né? Não é que existe uma forma correta de dizer, mas existe uma filosofia que a gente pode utilizar. E qual é a filosofia? É não misturar o fato da opinião. Não misture um fato da opinião que você tem sobre aquele fato. Isso é uma forma de você comunicar de forma autêntica, sabe? Então, não é que você vai ficar caladinho. Não pense que a comunicação não violenta, me ensine um jeito de eu me comunicar para a outra pessoa não ficar chateada comigo. E olha que interessante, Marshall Rosenberg, as pessoas perguntavam para ele nos workshops, né, nos treinamentos que ele fazia. E sabe o que ele respondia? Ele dizia: tem um método para você não ferir as expectativas das pessoas. As pessoas ficavam curiosas, né? Me ensina eles: seja uma bela pessoa morta. Porque pessoas mortas não chateiam, né? Não decepcionam as expectativas. Ou seja, a sua comunicação e a sua vida não tem a ver com se a pessoa vai ficar decepcionada ou vai ficar chateada com você. Você tem controle sobre a pessoa? É impossível, você não tem controle sobre o que a pessoa vai pensar. Então, olha, primeira coisa, desapega do que a pessoa vai pensar. Agora você tem controle, você tem responsabilidade sobre o quê? Sobre os seus sentimentos e sobre as suas necessidades. Então, isso é uma premissa de uma comunicação que fala a linguagem do amor, né? Então, quando você utiliza a linguagem do amor, pensa aqui comigo e tenta imaginar a partir de quem essa linguagem do amor deve começar. A comunicação com quem deve ser iniciada, utilizando como substrato essa linguagem do amor. Isso mesmo, né? A partir de você, com você mesmo. Então perceba, se você pensa, eu vou ser da paz, eu vou ser simpático, vou ser uma pessoa popular, vou ser uma pessoa querida, não vou ferir as expectativas das pessoas, vou fazer de tudo para as pessoas não se chatearem comigo. Então veja, eu vejo que não vai ser bom falar
para a pessoa que aquele comportamento, aquela forma da pessoa se dirigir a mim, né, eu me senti triste e que minha necessidade é de companhia, é de uma conversa franca. Ah, não vou falar isso não, de jeito nenhum, que eu já conheço o temperamento da pessoa e a pessoa vai ficar chateada comigo. Esse é um caminho, sabe de quê? De uma comunicação violenta. Com quem? Com você mesmo. Se você faz essa comunicação reprimindo seus sentimentos e suas necessidades, quem paga o preço, e não é baixo não, né? Alto preço desse silêncio, dessa repressão, dessa opressão dos sentimentos. Quem paga? Você paga, né? A outra pessoa paga também, que amanhã ela vai falar do mesmo jeito e você vai se calar novamente, né? Então, não gerou uma conexão, um relacionamento de igual para igual, mesmo hierarquicamente, a pessoa sendo superior a você. Isso é hierarquia de trabalho, por exemplo, né? Se é o respeito com relação ao papai, à mamãe, é uma coisa, né? Mas a outra é a relação do poder com o meu poder, com o seu poder. Como é maravilhoso compartilhar o poder. Não é o poder sobre. Ah, você falou até mais alto, já. Pronto, morri. Desculpa ter nascido, não está mais aqui quem falou. Então, quando você se cala, você começa uma comunicação violenta com você mesmo. Marshall Rosenberg ousava dizer que muitos conflitos são gerados pelas pessoas simpáticas. E ele ousava dizer que o que ele ensinava na comunicação não violenta não é você ser simpático. Simpático, fofinho, não se trata disso, né? Vem com a gente pesquisar, estudar os desafios da comunicação, da linguagem da vida, para começar a se conectar muito mais com o que está de mais vivo, com o que há de mais vivo em você. Então, mais uma lição da comunicação não violenta, da linguagem da vida. É você poder falar dos fatos. Agora, o que você vai evitar é falar os fatos misturando com o seu diagnóstico. Porque exatamente o diagnóstico é que gera na outra pessoa uma posição de defensiva ou talvez eventualmente de submissão, mas não é um doar natural, né? Então, exemplos de diagnóstico. Pensa aí em exemplos de diagnóstico. Pensou algum exemplo aí? Exemplos de diagnóstico. Você é muito arrogante. Você é muito impontual mesmo, né? Você é muito desorganizado. Ciumenta, meu Deus do céu, né? Frieza, nem se fala. Parece que eu estou falando com as paredes. Aquele dia que você veio aqui, todo arrogante, subindo nas tamancas, toda cheia de direito. Você me falou tal coisa, eu não gostei. O que é que entrou aí? Diagnósticos. Eu estou me colocando numa posição de autoridade, né? Pessoa autorizada, que credenciada para diagnosticar você. Olha, isso é ciúme, isso é ser ciumento, viu? Isso aí
É chantagem emocional, é? Chantagem emocional, olha pra cima de mim. Então, tudo isso são diagnósticos. Ah, então peraí, não vou falar nada? Não é de não falar nada. É falar do fato. Falar do fato. Você pode até fazer uma descrição, uma citação literal. Né? Olha, nós marcamos às 7 horas. Você chegou 7h30. Tem como contestar esse fato? Daí veja, não estou dizendo que essa comunicação é agradável. Claro, para outra pessoa pode ser desagradável, não é verdade? Mas você falou um fato, olha, marcamos 7 e você chegou 7h30, né? Mas você está fazendo uma descrição dos fatos. Aí veja que interessante o desdobramento. Se a pessoa disser, ah, você está dizendo já que eu sou impontual, né, que eu não respeito o horário. Observe o que eu falei. Eu falei que marcamos 7 e você chegou 7h30, concorda? Então você está mencionando um fato. Mas se até então você sempre utilizava mais do que o fato, o seu julgamento, então a pessoa também ficou habituada a ficar na defensiva. É, mãe, você sempre diz que eu sou impontual, que eu sou indisciplinado, desorganizado. Filho, eu estou aprendendo um outro método para falar. Eu apenas estou dizendo que marcamos 7 e você chegou 7h30. E aí depois você pode falar do seu sentimento. Como você se sente, né? Ah, eu me senti triste. Eu me senti angustiado, angustiada. Né? Eu me senti nervoso, nervosa. O que você sentiu? Você pode falar do seu sentimento. E você pode falar da sua necessidade. Por quê? Porque eu tenho necessidade de previsibilidade nos meus horários, né? E aí veja como é um treinamento bastante rico que a gente precisa estar exercitando. Porque quando eu digo assim, fale do seu sentimento, sabe qual é a tendência de você dizer? Eu me senti desprezada por você. Eu me senti colocada em segundo plano. Seu trabalho é mais importante, né? Eu fiquei plantada aqui na recepção do prédio, né? Então me senti desprezado, me senti ignorado por você. Isso não é sentimento, né? Como diz Marshall Rosenberg, quando você atribui a outra pessoa uma atitude, né, e que fica parecendo que é um sentimento seu, na verdade não é, né? E ele até é muito habilmente dá o exemplo de quando a pessoa falou assim, ah, eu me senti ignorado. Não é sentimento. Sabe por quê? Eu vou repetir aqui o ensinamento de Marshall Rosenberg. Algumas vezes você foi ignorado e você sentiu alívio. Outras, você foi ignorado e sentiu raiva, sentiu decepção, solidão. Não foi assim? Sei lá, fiquei pensando, né? Uma prova difícil, uma prova oral, e o professor disse, eu vou chamar aleatoriamente alguém daqui. Você já mentaliza para ele ignorar você, né? E o professor disse, você de camisa preta. Aí você diz, o professor me ignorou. Você sente um alívio. Então, alívio é o que você sentiu quando aparentemente o professor ignorou você. Raiva, mágoa, tristeza, solidão, incômodo você sentiu quando seu filho ou seu namorado, marcando 7 horas, chegou às 7h30, parecendo ter ignorado você, né? Então veja que eu me senti ignorado, eu me senti excluído, não são sentimentos. Você pensou que a gente excluiu você daquele jantar. O que você sentiu? Senti uma apunhalada nas costas. Alguém apunhalou você nas costas, então não é sentimento. Senti solidão, me senti frustrado. Isso é um sentimento seu, sim, né? Porque você tinha
uma expectativa, uma necessidade de fazer parte daquele grupo ou de algum grupo, né? E você pensava que fazia parte daquele grupo, mas não te chamaram, não te convidaram. Então você pode falar, né? Deve falar dos seus sentimentos, mas conectando com o seu sentimento e dizendo a sua necessidade. E aí nessa conversa você pode até fazer um pedido. Isso tudo a gente pode conversar no nosso canal aqui, trazendo a riqueza da linguagem da vida, que é a linguagem da comunicação não violenta. Obrigado por hoje. Namastê. Tchau.